Olá pessoal, continuando a aula de genética, estaremos aqui na formação de cromossomos. Na célula, quando há a divisão celular, e a replicação do DNA, como vocês viram anteriormente. E ele vai formar cromossomos. Como se formam esses cromossomos? O DNA, ele interage com uma proteína chamada histona, no qual ele começa a se enrolar sobre essas histonas, como se fosse um ioiô. Dessa forma, ela começa a se enrolar, depois ela fica parecendo um fio daqueles fios antigos de telefone. E assim ele começa a se condensando até formar os cromossomos. Tá? Esses cromossomos, ele tem genes. Cada genes que estão presentes nesses cromossomos, no DNA, estão os caracteres presentes, como aquele que vai dar a cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento e vários outros caracteres. E como é passado para frente esse material genético, essas informações? Através da fecundação que ocorre entre a célula sexual masculina e feminina, para gerar um novo indivíduo. Então, quando há um processo chamado de crossover, que vocês vão ver mais em frente, em que esses cromossomos do pai e da mãe trocam essas informações, trocam essas partes, esses genes presentes no cromossomo, no material genético, fazendo essa troca, que chamamos então de troca de material genético. Então, como eu falei dos genes que estão presentes nos cromossomos, nada mais é que uma sequência de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina. Então, elas são essas bases, sequências dessas bases chamamos de genes. São vários genes que estão presentes no cromossomo, no qual o DNA está presente. Tá? Esse é o nosso material genético. As porções do DNA é capaz de produzir e codificar as proteínas que será responsável por cada característica. As proteínas são aquelas que nos dão as estruturas, como eu tinha passado para vocês, que dá a estrutura da hemácia, que dá a estrutura dos citoesqueletos presentes na célula, que forma o nosso músculo, forma nossos tecidos, que são união de células. Então, para ele ser formado, para essas estruturas serem formadas, o DNA vai passar essa informação através das bases hidrogenadas, que é um processo que provavelmente vocês vão ver no ensino médio, que é tradução, que vem a replicação do DNA, a transcrição, para vir a tradução. A tradução nada mais é que essas bases nitrogenadas estão presentes no nosso material genético, elas vão codificar, passar códigos para as proteínas que são formadas por aminoácido, e cada aminoácido é codificado umas sequências de bases hidrogenadas, que são os genes. Então, os genes codificam essas proteínas, esses aminoácidos, passa essas informações à frente, no qual vai dar origem às estruturas do nosso corpo, das nossas células. Então, se os seus olhos são azuis, é porque está codificando as informações que estão no nosso DNA, está presente no gene, que vai passar para as proteínas estruturais. E assim vai formar os olhos azuis. Se os olhos é castanho, vai ser o mesmo processo. Essas informações estão nos genes, as bases nitrogenadas vão codificar e passar para as proteínas, os aminoácidos, e essas proteínas vão formar as estruturas para dar sensação de cor nos nossos olhos castanhos. E assim sucessivamente são os outros caracteres. Resumidamente, são sopas de 4 letrinhas:
guanina, citosina, timina e adenosina. São as letras e sopinhas. Então, resumidamente, as espécies humanas carregam em torno de 28 mil genes, tá? Não são só aquele gene 1, gene 2, são vários genes para formar nossas estruturas, para codificar e falar para as proteínas que tem que formar tal estrutura. Entenda onde eles ficam armazenados. Genoma nada mais é que conjunto de vários cromossomos, e qual dentro desses cromossomos estão os genes. E dentro desses genes estão as bases hidrogenadas. Então, essas bases hidrogenadas que vai passar as nossas informações dos nossos caracteres e dos comportamentos inatos. O genoma reúne todas as informações genéticas dos seres vivos, está guardando dentro do núcleo das células do nosso corpo. Os cromossomos dos homens e mulheres trazem sempre 23 pares para ocorrer a fecundação das células sexuais e formar um total de 46. São como se fossem novelos onde se enrolam aos genes. Gene é uma sequência que guarda informações específicas. Há trechos sobre a cor dos olhos, outros sobre a altura, sobre a cor do seu cabelo, a forma do seu cabelo, estrutura do seu cabelo. As bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina. São cadeias que se combinam para formar os genes. E o DNA, que é aquele processo que está entre o DNA e o RNA, é uma fita simples de DNA, no qual que vai codificar lá para a proteína, para passar informação para ver qual estrutura que vai ser no nosso corpo. Ele comanda que é a célula que vai fazer. As ordens são dadas por meio de uma molécula chamada RNA mensageiro. Tá? Então eu não vou entrar, que eu não vou falar agora do RNA para vocês, porque provavelmente vocês vão saber um pouco mais, vão aprofundar mais sobre genética no ensino médio. A adenosina, aqui estão as suas estruturas. Ela é formada nas suas laterais para formar fita fosfato e açúcar. E no centro estão as bases nitrogenadas, no qual a guanina se junta com a citosina, a adesina se junta com a guanina, com a timina. Assim forma o DNA. Vamos entrar agora nos cromossomos pares e individuais. As células, temos células que são células haploides e células diploides. As células haploides são cromossomos individuais. Já as células diploides são pares de cromossomos. Para vocês entenderem melhor, nossas células sexuais têm pares individuais. São cromossomos individuais, as células sexuais. Então, elas são chamadas de células haploides. No momento que ocorre a fecundação, são organizados, então, os cromossomos pares do pai e da mãe. Então, chamamos de célula diploide. Essas células vão originar uma célula, essa célula diploide, que vão formar outras indiferenciadas, várias células, vão ocorrer essas mitoses, que depois vão se diferenciar em células de diferentes estruturas do nosso corpo, como glóbulos brancos, hemácias, células da glândula, célula nervosa, célula da pele, célula do músculo, célula do osso e célula do tecido conjuntivo. As células diploide a célula diploide e haploide. Resumindo, as células diploide possuem somente um cromossomo de cada tipo. E as células diploide possuem 2 cromossomos de cada tipo. Tá? Células haploides são normalmente encontradas nas células sexuais masculinas e femininas,
E as células diploide são a fecundação dessas duas e para a formação das demais, que são os demais que estão presentes nos demais tecidos, essas células diploide. O genoma humano, conjuntos de genes. Cada célula sexual tem 23 cromossomos. E essa é a 23ª, quando é XX, é feminino. Quando é XY é masculino. As células haploide, aqui tem 23 cromossomos, o óvulo e o espermatozoide. E a célula diploide tem 46 cromossomos. Genes alelos e dominantes. Genes alelos dominantes e recessivos. Dominantes é aquele que ele sobressai sobre o outro. Então, um caractere que vai estar presente quando um indivíduo ele tem os dois, tanto o caractere dominante e recessivo no seu material genético, mas o dominante vai ser importante porque ele que vai dar o fenótipo, que vocês vão ver mais em frente. Ele que vocês vão conseguir visualizar o caractere na pessoa. Por exemplo, uma pessoa, ela é branca, mas a pele dela é branca, mas se ela for azãozinho, ela pode ter uma cor de pele negra, ela pode ter algum descendente que possua esses caracteres para ela, que não está se expressando, que você não vê a cor dela negra, mas você vê a branca porque a branca é a dominante nela. A mesma coisa pode ser ao contrário. Então, o exemplo que tem aqui ao lado é o gene albino, que é um indivíduo que não tem melanina, não tem nada de melanina. Então, ele é recessivo. Ele sendo recessivo, ele não passa de geração por geração, mas a cada 4 indivíduos, um pode nascer, um filho pode nascer com esse caractere albino, tá? Porque ali, azão, o indivíduo, o pai azão, azinho, e a mãe de rosa, azão, azinho, ocorre então o casamento entre os dois. E se eles tiverem esses 4 indivíduos, normalmente eles vão ter um que vai ter o caractere normal, carregar os 2 caracteres normais, tanto do pai quanto da mãe. Outros 2 para 4, vão ter o dominante, que ele vai ser normal, mas ele vai carregar esse gene albino, porque ele é azinho, ele tem um azão, o dominante, um indivíduo normal, mas ele tem esse caractere gene albino, porque ele tem azinho também. E azinho é que ele é recessivo. Ele tá representando já o cara que você consegue ver que ele tem esses caracteres albino, tá? Como ele é recessivo, ele só acontece quando a pessoa recebeu o gene tanto do pai quanto da mãe para ter esse caractere. A mesma coisa acontece com o ruivo. Normalmente o pai e a mãe não são ruivos, mas eles estão carregando esse azinho, esse gene recessivo, pode ser que um desses filhos deles, por exemplo, se eles tiver 4, pode ser que um deles nasça com esses caracteres. Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. Aqui vocês têm alguns exemplos de alelo dominante e alelo recessivo. Por exemplo, o nariz aquilino, ele é dominante e o reto é recessivo. O lobo da orelha destacado é dominante e o calado é recessivo, que é grudado. O queixo com covinha é dominante e sem covinha é recessivo. O queixo prognato é dominante e o queixo reto é recessivo. Os lábios grossos são dominantes e os lábios finos são recessivos. Olhos escuros dominante, olhos azuis recessivos. Cabelos escuros castanhos dominante, loiros ruivos recessivos.
Língua, capacidade de enrolar dominante, sem capacidade de enrolar recessivo. Calvície nos homens são dominantes, não tem calvície, é recessivo. Então, normalmente, quando o pai ele tem calvície, 75% o filho vai ter. Provavelmente ele vai ter. Dedo mindinho, curvado, dominante, recessivo, reto. Curvatura do polegar, curvado, dominante, reto, recessivo. Temos também os lobos soltos, aqui tem os outros caracteres. Tem também a da testa, a inserção do bico do cabelo, que é esse Vzinho, essas entradinhas. É dominante, quando não tem entrada é reto, é recessivo. Com sardas dominantes, sem sardas recessivo. Alelos recessivos, alelos dominantes, aqui. Indivíduos homozigotos e heterozigotos. Quando ele só tem um caractere, ele só tem ou dominante ou só o recessivo, ele é homozigoto. Quando ele tem os dois, tanto os genes alelos dominantes quanto recessivos, esses pares de cromossomos, ele é considerado heterozigoto, que é aqui vocês vão ver agora o genótipo. Observe, aqui no genótipo eu vou pedir para vocês observarem a letra. Bzão, Bzinho. Já no fenótipo eu vou pedir para vocês observarem a cor da flor. Genótipo, mas que é a constituição genética de um organismo. Conjunto completo do gene, tanto dominante quanto recessivo. Tá? Então, o genótipo nada mais é aquilo que eu estava passando para vocês. O genótipo, a pessoa tem Bzão, é o genótipo dele. A pessoa nasce com Bzão, Bzinho. O genótipo dele é Bzão, Bzinho. Ou Bzinho, Bzinho. Vocês podem observar que essas informações a pessoa tem no seu... O genótipo, ele tá no seu material genético, mas a gente não consegue visualizar, tá? Agora vamos dar uma olhada no fenótipo. A cor das flores. O pai e a mãe são flor roxa, mas vocês podem ver que B é dominante. O Bzão, cor roxa é dominante. E branco, cor branca é recessivo. Então, no cruzamento, ocorre que um nasce com dominante, dois alelos dominantes, Bzão, Bzão, e dois indivíduos nascem com alelos dominantes e recessivos. Esses dois são indivíduos heterozigotos. E nascem com dominantes e recessivos. Então, eles expressam seu fenótipo que nada mais é que propriedades observáveis de um indivíduo desenvolver através da sua influência, tanto do genótipo do indivíduo, quanto fatores ambientais. O que eu estou falando aqui são o genótipo dos indivíduos. Então, o que está expressando no dominante, todos que têm o gênus dominante, é a coloração da flor roxa. O que nasce branco, que é recessivo, porque o recessivo só vai aparecer porque os dois genes são Bzinho, Bzinho, são recessivos, e vai aparecer o fenótipo branco, certo? Então, pessoal, essa aula de genética 1, sobre esses conceitos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo na hora que estiver fazendo as atividades, tá? Eu vou ficando por aqui, até mais, pessoal. Tchau, tchau.